Alô, meus amigos, como diz o meu diretor, web espectadores, eu gostei muito disso, viu, diretor? Boa tarde para Cuiabá, né? Porque para não reclama o meu amigo de Cuiabá, e boa noite para os amigos daqui. Estamos iniciando mais um podcast, o 11º, com muito orgulho, muito satisfeito pelos nossos resultados, por aquilo que a gente tem alcançado e aonde tem chegado, e pela manifestação de um monte de web espectadores e assim por diante. Hoje tem um assunto muito importante que eu confesso a vocês que com todos os meus anos de pet aí do mercado eu não conhecia muito bem, até porque ele está mais ligado à área de, vamos dizer assim, saúde, né? Do que propriamente com o que eu mexi mais, que foi alimento, essa coisa toda. Mas é minha obrigação conhecer isso. Nós vamos falar hoje de um departamento dentro de pouquíssimas pets, assim, isso eu posso chamar de departamento, ou espaço propriamente, como dizer, que é um espaço pós-operatório para pet. Por que esse negócio é importante, como a gente disse? Porque normalmente o pet passa por uma cirurgia, tem o período que ele está lá, a primeira hora, depois se tem alta, se está internado alguma coisa, e aí vem a terceira parte, que nós vamos falar daqui a pouco detalhadamente, que é a parte de cuidados até que ele se recupere totalmente, que é esse espaço pet que pode oferecer conforto para o animal e tudo mais, e normalmente os seus tutores, os donos, não têm cuidado e nem condições especiais para cuidar disso. Precisa de gente que conheça, que possa fazer. Então, esse é um assunto muito importante. E para isso, me foi até indicado por um amigo que esteve aqui, deu uma entrevista, o Clilson, que orgulhosamente gosto de falar, meu ex-aluno, ele é que indicou uma empresa de Santo André, com quem eu vou falar já, falando. Então, esse espaço pós-operatório, como eu disse, ele visa proporcionar um ambiente seguro, confortável e propício à recuperação após a cirurgia. Ele ajuda a minimizar o estresse, né? Previne complicações que o animal possa ter, controla a dor, né? E garante que o animal receba os cuidados necessários de uma recuperação plena e completa, o que não teria se ele ficasse em casa sem o tutor ou a tutora, ou mesmo familiares que não têm o conhecimento, talvez, não sei se a minha expressão é correta, técnico, para cuidar de tudo isso. E é importante ressaltar também que nós vamos, nesse podcast, falar apenas das fases pós-operatórias, ou seja, nós não vamos falar de nenhuma fase preparatória da cirurgia, até porque não é o nosso negócio. Então, hoje o nosso é espaço pós-operatório para pet. E para isso, eu vou ter o prazer de entrevistar o César Lopes, que é coproprietário de uma empresa que está em Santo André, como eu disse, que esse espaço pós-operatório, ele está dentro da creche da Tutu e pet shop da Tutu, lá em Santo André. E eu vou falar um pouquinho dele primeiro, do César, depois eu vou perguntando algumas coisas para ele, ele vai responder aí para a gente, ok? Então,
falar do perfil, a história do César um pouquinho. O César começou a trabalhar na General Motors, uma tremenda empresa, com certeza São Caetano do Sul, né? No departamento de compras, ficou lá por 12 anos. Depois ele trabalhou numa empresa japonesa, a Denso, de compressores para ar-condicionado, que era uma empresa onde se tornou gerente de venda, onde ele ressalta que aprendeu muito sobre organização e qualidade. Ficou 4 anos. Você deve estar dizendo, pô, mas vai contar a história do cara que trabalhou no General Motors? Depois exatamente esse jogo de cintura que a gente diz, de ter trabalhado num monte de lugar e que acaba vindo para o mercado pet e encarar desta forma com o que está fazendo. Depois ele tornou-se representante comercial. E que, sem dúvida, se me permite, agora eu vou te falar, César, até porque a minha escola também é essa, é a maior escola de vendas que tem, é ser representante comercial. E você usou uma expressão e muito bacana da sua parte, e como dizia um amigo meu, você pode falar isso, não diga modéstia à parte, diz modéstia inclusa. Você se considera um encantador de clientes. Realmente, nós vendedores, cargo é detalhe, a profissão é de vendedor ou representante. Os cargos são cargos, eles são temporários, né? Eu mesmo já fui vendedor numa empresa, supervisor, voltei para ser vendedor, para ser supervisor, fui gerente, fui supervisor numa outra área. Quer dizer, se sobe e desce de cargo, é normal, mas a nossa profissão, que é de vendedor e assim como representante, do que eu me orgulho bastante, é onde eu tive minha vida, toda ela ligada a isso, pasta na mão. E daí foi o que me ajudou a me tornar professor, falar muito sobre vendas, como eu faço até hoje. Foi essa escola que eu tive, como você disse. Eu digo, a maior escola de vendas que tem é essa, e a gente se considera um encantador de clientes. A maior satisfação da gente, realmente, é conseguir... não é dobrar o cliente, como muita gente usa. Quem é profissional, encanta o cliente, né? Achei muito bacana isso que você colocou aqui. E o César Lopes, ele é casado com a senhora Maria Clara, psicóloga de formação, ex-funcionária pública, mas mais conhecida, que ele me disse hoje, como Tutu. Então, dona Tutu, ou Tutu, vou chamá-la, por isso é que a Pet Shop chama a Pet Shop da Tutu e a creche da Tutu. Muito bacana, até fica bastante carinhoso esse nome e tudo. Segundo o César, foi a senhora dele que teve a ideia e a iniciativa de começar a trabalhar com produtos pet, e que inicialmente foram tapetinhos. Você abraçou a causa, né, César? Fundaram uma pet e depois uma creche. E como não poderia ser diferente, Pet Shop Tutu e creche da Tutu, ok? Agora eu começo a... Pode botar a tua imagem, que eu quero começar a perguntar, quero que você fale alguma coisa do seu... mais ou menos, quer acrescentar alguma coisa naquilo que eu falei, e para a gente depois eu começar a te fazer umas perguntas de uma maneira bem informal para a gente conversar. Quero que você fique totalmente à vontade. Mas queria ouvi-lo agora dessa apresentação que eu fiz. Se eu falei menos ou falei mais, se você quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Seja bem-vindo e muito obrigado de você estar participando. Bom, boa noite. Eu agradeço muito o convite do professor Zé Sérgio. Fico muito honrado em estar aqui conversando com vocês. Você já falou tudo. Tem pouca coisa a acrescentar, a gente vai discutir isso durante a entrevista. Mas quanto à parte de representante, você concorda comigo, que a maior escola da vida é de coisa. Sabe que eu falo de vendedor, né? Eu conheci muitos vendedores, como você deve ter conhecido também, até que foi gerente de vendas. Eu digo sempre o seguinte: a escolaridade não é a mais importante, o mais importante é a cultura. E a cultura você adquire por osmose, de ouvir, de aprender, como educação, né? Conheci muito analfabeto educado e muito cara ilustrado mal educado, porque a educação é criação, é berço, é cultura. Vendas é a mesma coisa. Você cria pessoas. Eu conheci muitas pessoas quase que analfabetas, ou a gente vê até hoje semi-analfabetas, mas com uma habilidade de vendas anormal. Eu sou caipira, como eu digo, no interior, vi muito cara vendendo terra, vendendo sítio, vendendo animal, falando nós vai, nós fica, mas nós recebe o dinheiro e sabe. E curiosamente, eles têm uma habilidade danada, eu sempre comento isso, falava muito nas aulas. Os dois vendedores estão conversando no boteco da cidade, tá para chegar o cara para comprar, eles não falam o nome do cara, porque tem um outro cara escutando e já vai correr e passando. Então é aquela história, você já viu o homem já chegou, o homem não é assim que fica. Então vendas dá essa habilidade para as pessoas lidarem com as coisas. Eu acho uma escola muito grande realmente, e que
Aí, na prática, a teoria é outra. Nessa prática, a teoria é Mas, na nossa outra. verdade, Hein? a venda, eu acho que a venda é uma paixão. A paixão que poucas pessoas, eu acho que, no geral, é difícil você achar um profissional de Obrigado. vendas. Entendeu? Porque, É. na verdade, o cara tem que gostar e tem que procurar, tem que entender do que está fazendo. Aí o negócio vai para frente. Porque tem uns que falam, mas ainda tem que visitar mais um cliente. Faça o seu planejamento. Tá. Eu fiz um trabalho para uma empresa eu posso até dar o nome, Royal Canin, há muitos anos, e um dia um francês, que agora me parece que ele está na Espanha, eu já falei isso aqui, quem já ouviu, vou repetir, ele me chamou um dia e falou assim, professor, nossa convenção, o francês falou, vai chamar, o serviço é mais importante que o produto. Eu, marqueteiro, falei, como assim que o serviço é mais importante? Ele falou, o produto você tem, o outro copia, faz igualzinho no dia seguinte. O diferencial é o serviço que você presta. E isso era a nossa responsabilidade de venda, do vendedor, do cargo, desde o gerente até o vendedor, o repositor, o cara do merchandising. É esse trabalho que a gente faz e que valoriza o produto, né? Que é o serviço que é importante. Como? Eu tenho uma visão que eu fiz algum tempo atrás, uma pesquisa muito grande, e, por exemplo, quando a gente vai em algumas lojas, né, de grande porte, né, o que acontecia é que o pessoal chegava lá, por exemplo, vamos pegar tapete, já que você falou do nosso, que a gente era vendedor de tapete. Você chega na loja grande e fala, tem tapete? O cara fala, ó, terceiro corredor à direita, você vai lá e você pega. E hoje, a cultura nos ensina, e todos esses grandes mudaram totalmente. Então, a gente trata o cliente como um rei. Sem o dúvida. Cliente é um rei. Hoje você pega, você vai lá, acompanha o cliente até aquela prateleira, vai perguntando qual que é o pet dele, para ver se aquele tapete é o adequado que ele quer comprar, e aí vai. Então, é conhecimento mesmo. Conhecimento é uma coisa. E Mas paixão, como você né? falou de encantador de cliente, o encantador de cliente, se você não cativar o cliente, levando ele e mostrando tudo de uma forma onde ele se sinta muito à vontade, o trabalho vai ficar completo por aí, viu? É verdade. Eu tinha um filme que passei muitas vezes, ainda tem, mas muito antigo. O cara chega numa loja para comprar tinta. Aí compra tinta, tem tinta, tá, pega lá. Aí ele sai, o vendedor diz, pô, nem levou lixa, nem levou a base. Mas você tem que oferecer, não é o cara não sabe. Quer fazer o serviço em casa, ele levou a tinta. Daqui a pouco ele volta. O cara entra, eu tenho um cachorrinho, graças a Deus, o cara chega e diz que pegou um filhote. Pelo amor de Deus, eu já vejo a lista de produtos que eu vou poder vender para ele, né? É o comedouro, enfim, seja na cabeça da gente, do bom vendedor, que acompanha, né? E já vai fazendo tudo nesse nosso segmento. Mas legal, é isso aí. Eu acho que eu gosto de conversar, evidente, com as pessoas que eu tenho entrevistado, mas o pessoal da área de vendas, a gente tem um pouco mais de liberdade para contar algumas histórias e viver essas coisas que foi, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você vai me responder. E se você precisar consultar a patroa aí do lado, pode consultar. Infelizmente, eu não posso ter. Eu imagino, eu não posso ter link para os dois, não dá para mais entrar. Então, além da PET e da creche, como é que surgiu essa ideia de montar esse espaço pós-operatório? Bom, como você falou no começo, realmente é isso aí. A gente viu vários clientes nossos reclamando da dificuldade que tinha, porque o cachorro precisou realmente fazer uma cirurgia, a família dele todo trabalha, não fica ninguém durante o dia para dar um comprimido, para cuidar do animal. Então, nós vimos isso aí como uma oportunidade de negócio. Fizemos uma pesquisa, você não encontra praticamente quem faça isso. Muitas vezes a pessoa faz isso em casa, porque tem um amigo que faz, mas não é uma coisa profissional, com acompanhamento de um profissional da área, de um veterinário, que nós temos tudo isso aqui, para que o tutor do cachorro que fica aqui com a gente, ele fique bastante tranquilo, né? Porque o cachorro vai ser cuidado da melhor forma possível. Isso aí é um ponto que a gente não abre mão e é 24 horas. Sabe? Então, o período que o cachorro ficar aqui dentro, ele vai estar assistido totalmente.
Mas vocês tiveram influência de alguém? Alguém recomendou? Como é que foi? Foram pesquisando, Não, vendo? Porque a não. gente não encontra. Necessidade mesmo. Sim, necessidade, porque, na verdade, eu confesso a você, de início eu falei na abertura, eu não conheço muitas, nem creche, nem pets, que tenham esse espaço. Eu tenho amigos veterinários, é claro, pelos muitos anos que eu estou, e já conversei com alguns, mas nunca a gente falou detalhadamente sobre isso, eu confesso a você, não tem nenhum constrangimento de falar, nunca falei no pós-operatório, quer dizer, já levei animal de casa, hoje não tenho mais, mas para fazer cirurgia, mas a gente estava em casa, mas não tem a mesma experiência de estar um pessoal especializado cuidando. Quer dizer, é muito mais funcional a coisa. É assim que a gente vê, né? Legal, quer dizer que vocês foi por pura necessidade e observação de poder oferecer isso. E eu digo o seguinte, eu sei que a gente falou de onde vocês são, quem ficar com inveja e imita é bom, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Que vai atrás. Sim. Mas Vamos eu dizer, acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade nossa desse podcast, que eu não sei até onde está indo, mas espero que tenha, não tem muito limite, né? As fronteiras são longas para isso aqui, que outras empresas que tenham façam isso também, porque valoriza. Sim. Outro dia eu estou conversando com uma empresa, aí não precisa dizer o nome, um fabricante e tal, ele falou assim para mim, professor, mas você está falando muito de cuidados de animal. Eu falei, escuta, lembre-se do seguinte, eu estou falando do teu cliente. Nós vamos curar o animal, vai socorrer, como eu vi uma moça falando que ela socorre. Nós vamos socorrer o animal, depois ele é teu cliente, ele vai consumir o material que você fabrica. Ele vai na pet, como você que tem pet. Quantos não são os petzinhos que vocês cuidam e que as pessoas se tornam clientes e voltam a comprar os produtos, tanto de higiene pessoal, como de perfumarias e coisas melhores para o cãozinho, brinquedos, né? É o cliente, quer dizer, nós estamos cuidando desse paciente, é o cliente potencial dele. Então a gente vai falar assim. A nossa empresa, Sérgio, está atuando no mercado desde 2011. E para você ter uma ideia, a nossa dedicação é tamanha que eu tenho uma empresa que ela compra com a gente semanalmente, sem falha, desde 2011. Olha aí. Então, veja que não é uma coisa tão fácil conseguir isso, mas é o quê? É o trabalho sério, é você entender a necessidade do cliente e passar a credibilidade e confiança para que isso aconteça. Então, nós sempre nos preocupamos muito em atender da melhor forma possível. Aí você volta um pouquinho lá atrás, né, todo aquele meu conhecimento de montadora, General Motors, Denso, e aí vai, né, que lá existia muita coisa. Antigamente se falava de um sistema chamado Kanban. Aí depois veio o tal de Just in Time. Aí depois evoluiu mais ainda e veio o TIE, Total Industrial Engineer. Conclusão, eu aplico isso, tudo que eu vi na montadora lá atrás, a gente só não tinha esses apelidos que eles colocaram, né? A gente já fazia tudo isso. Eu sempre digo isso. Sem saber. Você sabe que quando eu fui fazer marketing, isso eu trago com muito orgulho. Eu tive uma professora até que já faleceu. Eu fiz a gloriosa Escola Superior de Propaganda e Marketing. E um dia um aluno, eu fiz mais velho, eu fiz essa faculdade, eu já tinha 40 anos. E um dia um colega perguntou para ela, ela era professora, ela fundou o pós da SPM, eu estava na SPM, né? Ela falou assim, professor, como é que eu aprendo marketing? Ela falou, vai trabalhar com o Zé Sérgio. Aquilo me deixou tão orgulhoso. Eu olhei nela e falou, sabe por quê? Eu falo um monte de coisa que quando ele fala, ele já fazia. Os nomes é que são outros hoje, é o que você falou. É tanta coisa que apareceu de... A gente já fazia, são os nomes novos. Mas legal, legal, é uma contribuição que a gente está dando para o mercado, né? Bom, você falou da PET, 14 anos, que você falou, 2011, e há quanto tempo o espaço foi montado? Esse aqui que nós estamos há 4 anos. 4 anos. Eu perguntei umas outras coisas também no papo que nós tivemos. Você tem o trabalho completo. Você tem taxi dog, você tem dog walkers também, pessoal que passeia? Não, por quê? Porque tudo nós fazemos aqui dentro. Sei. Aqui dentro, no nosso, vamos dizer, na creche, né, no nosso trabalho de creche, a gente tem muitas atividades. Eu vi algumas coisas, inclusive entrando na creche de vocês, muitas atividades que vocês têm aí de animal e tudo legal. Então, dog walker não tem nesse... Sim. Não. A nossa visão é que a creche
de cachorro muito parecido com a creche de uma criança, de um ser humano. Sem dúvida, sem dúvida. Você traz o seu cachorrinho para cá, muitas vezes, porque o camarada trabalha e tal. Quando ele volta para casa, o cachorro ele tem que ter tido uma atividade durante o dia que ele vai estar cansado. Senão, o cara trabalha, passa o dia todo naquela loucura tal do trabalho de cada um. Aí quando chega em casa, o cachorro fica abanando o rabo e falando para ele, vamos passear, vamos sair, vamos fazer, vamos brincar. E muitas vezes o tutor não está com esse pique todo. É verdade. Por isso que o cachorro tem que ter tido uma atividade aqui durante o dia. E essa atividade, ela é tanto assim para ir educando, como fazendo ele interagir com outros cães. Isso aí é muito importante, viu, no trabalho. Você sabe que a moça que nos deu a entrevista semana passada, que é daqui, a Mônica... Mônica, que você falou, diretor? Mônica Fajardo, eu sei o nome dela. Ela é cuidadora de uma escola aqui, diretora de uma escola. Ela tem 5 cãezinhos e ela trouxe um que é o netinho, que ela disse, é o Pierre, tem 14 anos. Ela dá aula, ela leva os animais dela para a escola, porque há uma interação dos animais com as crianças e muita criança desinibe. Eu até perguntei, tem alguns problemas de alguma deficiência que hoje está se cuidando um pouco mais disso? Ela falou, tem alguns casos que a gente acha, mas não tem certeza, ou de um autismo não tão acentuado, porque a criança é mais retraída, mas quando os animaizinhos estão lá, eles brincam, eles conversam, ele muda o comportamento. É o que você falou, o cão, ele oferece o cão e outros animais, oferece essa oportunidade, até de pessoas de mais idade, hoje companhia, leva para o hospital, essa coisa toda. Tem cachorro que participa de programas de hospital, tudo. Nossa, tem de tudo. O cachorro é o melhor companheiro realmente que você tem, porque ele não é falso com você. É fiel mesmo, né? É fiel mesmo, né? O cachorro é fiel mesmo. Você briga, abana o rabo ainda, né? Legal, legal. Mas então vamos continuar lá. Uma pergunta sobre a creche e o próprio... Você tem um hospital também, né? Aqui junto. Não, que o hospital é o espaço que você tem. Isso. Você tem aí... Você tem uma ocupação média disso? Há períodos que tem mais, menos? Não. Como é que funciona? Não, tem, né? Porque quando pega, por exemplo, um período de férias, muitas vezes... que eu ia perguntar. Eles gostam. Tem gente que viaja com cachorro. Teve um amigo nosso aqui esses dias que ele viajou 2.000 quilômetros com cachorro. Olha aí. Né? Então ele foi aquele companheiro dentro do carro, né? Para de vez em quando para o cachorro fazer as suas necessidades, tudo. Mas é um cara que está junto. E tem outro que viaja sem o cachorro e deixa na creche também. Também tem. Nós temos hotel para isso. Nós temos hotel para isso. Hotel para isso, né? Legal, o hotel nós sempre disponibilizamos foto, muitas vezes, se necessário, até vídeo, né, mostrando o cachorro o que ele está fazendo. Então nós nos preocupamos muito com nossos clientes, vamos dizer assim. Os nossos clientes, eu gosto que as pessoas entendam. O paciente hoje é teu cliente de amanhã em potencial, né? Muito bom. Eu falei que nós íamos falar dos períodos pós-operatório e eu, evidentemente, pesquisei, claro que é minha obrigação para poder conversar, e eu vi que no período pós-operatório, por favor, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir, eu não tenho constrangimento nenhum. Eles falam em 3 fases lá, quando a imediata, que são as 24 horas após as cirurgias e tudo mais, que o foco principal é a estabilização do paciente, né? Que o foco principal na imediata é isso. Depois ele fala na mediata, que é 24 horas depois, que vai no máximo até 7 dias, ou até a alta. Se o animal tiver alta com 3 dias, essa fase já passou. E aí diz que o paciente começa a se movimentar mais, recupera funções intestinal, que é interessante. Esse negócio da função intestinal eu achei muito interessante. A gente sabe na família, todos nós temos, quem interna, você normalmente só tem alta depois que você tem uma regulação intestinal. Tem médico que não dá alta se a pessoa não tiver com a liberação do intestino. E a parte de higiene, ferida, essa coisa, como é que cuida é natural. Mas eu achei interessante eles falarem da recuperação da função intestinal. Quer dizer, a coisa caminha para ficar legal. Então, sim. O que acontece é o seguinte, por exemplo, qualquer situação onde o animal ele sofreu uma cirurgia, esses primeiros cuidados sempre foi feito no hospital, até que o hospital realmente dá alta.
Sim, Ele dá alta para que o cachorro seja cuidado em casa. sim. Que é aí que a gente entra, porque É, é onde o tutor não tem como fazer na casa dele, aí nós temos toda uma estrutura com veterinário, com tudo aqui, para dar uma continuidade no que foi feito na operação e o cachorro tenha um pós-operatório que traga realmente todos os benefícios dele ser bem cuidado. é o que eles chamam A de ração, nós ração. pedimos que ele traga a ração que ele já é acostumado a comer, se for o veterinário mandar que coma aquela ração. A caminha dele, para que ele se sinta em casa, entendeu? E eu sempre peço para que também o tutor traga uma camisa, uma roupa dele, para ficar junto com o cachorro, para o cachorro sentir, porque eles percebem muito, viu, Sérgio? Que você tem que estar lá, então ele sente aquela roupa, né, do tutor, do pai dele, vamos dizer Sim, assim, do da mãe pai, dele, entendi, entendi. ele sente como ele está lá, ele não foi abandonado. E a Fantástico. nossa preocupação maior é exatamente isso. Já teve casos que trouxeram um cachorro para dar banho aqui no nosso banho tosa, que nós temos o banho tosa. O cara era um cachorrinho velho, entendeu? E ele simplesmente trouxe o cachorro, deixou o cachorro aqui e não voltou mais. Ele abandonou o amiguinho dele, entendeu? Isso a gente acha um absurdo. É Aí a minha verdade, esposa, é ela é verdade. muito dedicada, aí a gente começa todo um processo para procurar, né, um adotante, né, É, entendeu? E assim o cachorro voltar a ter uma vida normal. é. Mas quando você traz uma roupa, que você traz uma outra coisa sua, ele se sente que realmente ele está ali para fazer a recuperação dele, mas ele não foi abandonado. Não Isso está aí é uma preocupação abandonado. muito grande. É, mas um cara que tem uma atitude dessa, desculpe, não vamos nem usar o termo que a gente gostaria de usar, mas ele arrumou uma maneira safada de se desfazer do animal sem que parecer que estava abandonando nem coisa nenhuma, né? Chega e Ele diz, sabe que a gente queria cuidar. né, claro, eu sempre conto uma história, vou repetir hoje, possivelmente em muitos podcasts. Eu tinha um rapaz que eu conheci de infância, veterinário, num dos cachorros que eu tive, ele estava lá em São Paulo, na Francisco Morato, logo ali no começo, e um dia eu levei meu cachorrinho lá, levava, e ele comentando com a gente, a minha esposa conheceu ele de menino, que moravam vizinhos, lá no United States of Mocha, como eu falo, nos Estados Unidos da Mocha, né? E ele contou uma história que um cara levou um cachorro lá para ele, não sei se era um cachorro grande policial, e o cara não voltou para pegar. E estava doente. Ele cuidou do cachorro, cuidou tal. Passado um tempo, não sei te dizer o período, não me lembro, o cara voltou, o cachorro abaixou a cabeça e saiu de perto. Aí o cara olhou com quem disse, você preparou isso, né? Os outros que estavam lá, o próprio dono, o Adilson, meu amigo, cuidando do animal, fazendo, vem outro, cuida, diz, o cara me esqueceu. Quer dizer, o animal, não sei se eu vou exagerar a minha maneira de dizer, teve discernimento suficiente para largar o cara de lá. Diz que o cara saiu possesso, falou, pô, meu cachorro agora fez isso. Meu, você criou isso. É como você falou, se tem uma roupa, chega perto, ele vai lembrar, não está abandonado, mas você vira as costas e vai embora, eles sentem isso realmente, né? Legal. Agora, Então, nós fizemos sempre uma coisa aqui voltada para o bem-estar. Por exemplo, o meu material de banho e tosa, eu jamais iria usar um material aqui que possa contaminar a pele, a vida do cachorro no geral, né? A gente é muito preocupado com isso. Nossos profissionais, realmente, todos foram muito bem treinados ótimo, para que excelente. não ocorra problema. Sabe, é uma coisa que a gente, quando quer chegar em casa e dormir tranquilo no travesseiro, é porque o nosso dia foi muito bom, não teve nenhum tipo de problema desse aí. Missão A gente se cumprida, como a gente diz, né? Missão preocupa. cumprida, né? É isso que é Missão importante. Você estava falando dessa história de banho e tosa, logo no primeiro dia que eu falei, pesquisa que eu fiz também de números, quem sustenta o mercado pet, o que eu pus o monumental mercado pet no Brasil, é a classe média. A classe alta representa 1%. Agora tem uma coisa, a classe alta que está entrando, ela está qualificando os trabalhos mais, e aquela história, né? O rico. Não, meu cabeleireiro é especial, tem hora marcada. Ela está fazendo isso pro cachorro. E os caras estão gostando. Estão montando lugares mais sofisticados e paga, né? Você quer, paga. A vida é assim mesmo. Né? E assim É por assim diante. mesmo. Né? Então, dessas duas fases que nós falamos, você falou do pós-operatório para estabilizou, aí ele vem na outra que vai até a alta tal, e depois ele sai. Aí entra a fase que eles chamam de tardia,
que aí pode durar semanas ou meses, né? E o foco, sem dúvida nenhuma, é a recuperação completa, que você falou, Sim. desde a alimentação, a ração que ele come, a caminha que ele dorme, para ele estar totalmente recuperado. É isso mesmo que acontece? Só sai quando estiver totalmente recuperado. Isso, essa é a fase que Só nós sai chamamos de tardia, e a terceira fase é onde na verdade, entra o trabalho do espaço pós-operatório, que é da sua creche, é isso? É nessa hora. Exatamente. Legal. E é muito bacana isso, porque quando o cachorro sai, né? Outro dia tinha uma cachorra aqui chamada Lara, e ela ficou aqui um período, mas quando saiu tão bem. Nós fizemos uma brincadeira aqui que parecia aquele pessoal de hospital que saía do Covid. Né? Ela foi saindo e a gente batendo palma para ela. Tal. Legal. Puta, foi muito bacana isso. É legal. Sabe? Isso aí, e satisfaz nossa, a gente, satisfaz vocês também, que são os proprietários, né? De ver essa interação, esse pessoal todo, os próprios funcionários comemorando, graças a Deus. É isso mesmo, porque eu falei também no primeiro dia e vou repetindo. Meu tempo de moleque era cachorro no quintal, na corrente, e comida que sobrava e o fubazão cozido. Hoje começou, veio para a cozinha, para a sala, dorme com as pessoas. Então, o aspecto social, a cada dia de convivência, vai aumentando para os pets, né? Então, eu sei, porque tenho cachorro lá na família, os netos têm lá, e eu vejo como é que é tudo isso. Mas muito legal, eu fico muito contente de saber desse desenvolvimento tal legal, né? Deixa eu só falar que tem aqui, tem algumas... Nancy Gonçalves Jacomino está aqui dando boa noite. O meu amigo James Teixeira, que está sempre deixando um grande abraço ao amigo, o professor José Sérgio. O James é um amigo meu que mora em Osasco, deu aula há muito tempo comigo na FAAP, perdeu um cachorrinho há muito tempo, sentiu muito. Outro dia eu não falei, mas vou falar hoje, viu, James, do sentimento que você teve. Aliás, a gente já comentou isso, trocando mensagem. De fato, o amor é muito grande que a gente pega no animal. Mas vai recuperar isso, se Deus quiser. Então, nessa fase tardia é que entra o trabalho desse espaço pós-operatório que vocês têm. E aí eu gostaria que você, aproveitar a patroa que está do lado, como ele diz, né? Me explicar um pouquinho desses procedimentos, aí estou dando com a mão também, desses procedimentos e etapas, ou seja, como é que é feito, como é que é a preparação desse ambiente, como é que prepara esse espaço pós-operatório, quais os cuidados que vocês tomam para preparar esse espaço. Alguma coisa você já me disse, se é que eu pude entender. Você vai poder trazer a caminha dele, você vai trazer. Se trouxer uma roupinha para ele se sentir confortável. Mas deve ter muitas outras coisas que eu gostaria que vocês comentassem. Quando se fala da medicação, todos os medicamentos que o cachorro tem que fazer, o horário, né, de remédios e tal, né, tudo isso aí é via acompanhamento veterinário. Sim. Nós temos um veterinário aqui que trabalha com a gente e a gente segue todo o procedimento que o veterinário onde fez a cirurgia, né, indica que tem que ser feito. Então, tudo isso aí nós fazemos. Né? O espaço é individual, não é coletivo, não colocamos 2, 3 cachorros no mesmo espaço. Tudo baia separada. A baia menor deve ter uns 2 metros por 3. Então é um espaço bem... São individuais? Ficam em são baias individuais. Legal. Mas há momentos em que depois ele começa a conviver com os outros animais também que estão se recuperando, é isso? De acordo com a necessidade e liberação do veterinário. Entendi. Para que ele possa conviver, se sentir que eles estão se dando bem. Se o cachorro ficar 15 dias... Ficar 15 dias preso, que não pode... Não, também é judiado. Né? Legal. Se precisa se levantar, né? Porque também não pode ficar somente deitado. Muitas vezes ele também tem que se levantar, tem que se movimentar, porque senão atrofia. Né? Aí é pior ainda, em vez de a gente estar ajudando, nós não estamos atrapalhando. Por isso, nós temos médicos veterinários que nos acompanham e dão todo o parecer, né, de uma forma... de um médico veterinário, de um doutor que atenda a expectativa dele na recuperação do bichinho. Legal, legal. Vamos registrando aqui, ó, a Nancy Jacomino, que já mandou aqui, está dizendo que é super importante esse novo espaço, está dando os parabéns aí de cuidar disso aqui, uma das nossas... Eu queria, viu, Zé Sérgio, eu queria falar o seguinte, como é uma coisa nova que você praticamente não vê, ninguém nem ouviu falar, nós nos colocamos ao inteiro dispor de alguma outra pessoa que queira fazer. Tá certo? Sensacional. Parabéns pela sua atitude. Parabéns. É isso que eu queria saber.
dá para ajudar outras pessoas, porque nós Tá, vamos melhorar. tá. Quanto mais a gente põe as pessoas tendo comportamento como o da gente, valorizando, mais nós nos fortalecemos. Parabéns. Muito Pode bom. entrar em contato comigo. Eu acho que a gente tem que se ajudar. Sem Porque dúvida. eu gostaria de chegar um dia de não ver mais cachorro abandonado na rua. É A verdade. gente gostaria muito. É verdade. É Mas muito difícil. a população tende a crescer bastante mesmo. Já cresceu muito nos anos que eu acompanho isso. Eu tô quase 50 já. Eu tô mais velhinho, né? Eu comecei na área de pet diretamente em 82. São 28 com mais 25, você já viu. São 18 mais 25, você já viu, dá quase 50 anos. Eu trabalhava na Cargill na divisão de frango. Aí fui transferido para ser o gerente nacional da ração. E aí comecei a viver o mercado pet e nunca mais saí, né? Até porque E não consegue sair, isso aí não tem jeito. Fala que é o bichinho que entra no sangue, né? É verdade, é verdade. Mas muito legal, muito bom. Então, além do que você tem, gostei de saber dessa preparação e de que os espaços são individuais. Muito interessante isso, porque eu tenho amigos que até nos patrocinam, por acaso está aparecendo um logo aí da Praspet, eles têm caixa de transporte para avião, eles têm lugares para os animais ficarem separados, que eles fabricam. A Praspet é uma das maiores do Brasil, se é que não é a maior do Brasil, que fabrica tudo. Meu amigo particular, falo dele com muito, o Amarildo Carrasco, meu amigão, e eu já atendi muito, fiz trabalho com a Praspet bastante. Está aparecendo a Vipec, que é um distribuidor de Maranguape, no Ceará. Apareceu a Caçu, que é de Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu já andei para esse Brasil todo, aí, Caçu, estou andando com esse povo aí faz tempo, graças a Deus. Quais os cuidados específicos que vocês têm e mais relevante que vocês entendam sempre? Que o teu médico, o veterinário, quais os cuidados mais específicos e relevantes que tem no pós-operatório? O que acontece? Cada caso de cirurgia tem o seu quesito. Por exemplo, se o cachorro ele tem como ficar se movimentando um pouco mais, então nós colocamos ele numa área maior. Sim. Eu sou particularmente contra ficar naquelas gaiolas de ferro, aqueles negócios. Eu não gosto, né? Mas de repente, tem um caso onde o cachorro ele não pode se movimentar, tem que ficar confinado de uma forma mais rigorosa, nós também temos, né? Então, tudo depende do que é necessário fazer, né, para o cachorro ter a recuperação dele o mais rápido possível. E também do tipo de cirurgia que foi feito, o cuidado que você tem que tomar de poupar daqui, que o médico ou o veterinário vai orientar direitinho. Legal, sim. Esses cuidados são relevantes mesmo para fazer. Muito bacana. Porque, e isso, com o tempo, vocês vão dizer isso, é claro, a cada dia você vão melhorando nesse atendimento, você aprende até com o animal. Olha, vai sempre entrando uma coisa nova. Aqui não deu muito certo nisso, a gente corrige. E humildade é para quem entende que pode ter errado e corrigir. Eu acho que tem que ter isso mesmo, né? Legal. Deixa eu falar uma coisa. Como é que é a aceitação quando vai para o pós-operatório e o comportamento do animal? Como é que ele chega assim? Como é que é? Eu já vou gravar o que você falou. Se tiver a casinha dele, vai melhorar. A caminha dele vai melhorar para ele se familiarizar, se é que eu posso usar essa expressão. Vai me sentir mais à vontade. Mas, de modo geral... Eu posso te falar uma coisa. Sabe quem sofre mais? É o dono, que muitas vezes ele chora. Eu imagino. Até no hotel, por exemplo, o camarada vai viajar, vai ficar uma semana, 10 dias fora, ele deixa o filho dele aqui, né? Sai chorando. Cara, sai chorando. E quando chega, chora de novo. Mas é muito bacana ver esse amor. E muitas vezes, eu vou te falar, a minha esposa está até falando aqui do lado, muitas vezes o cachorro não quer mais sair daqui, ele quer ficar aqui, ele quer ir embora. Mas é importante nessa hora, desculpe, né? Até como sugestão, conta o caso pro dono, aqui nós tratamos assim, talvez você precisa mudar o teu tratamento. Não, porque se falar isso, eu discordo. Se falar isso, é capaz que o dono queira ficar aqui também.
Então, aí já monta um hotelzinho do lado, já ajuda, né? Tudo bom, é legal. Mas num primeiro momento ele tem dificuldade para aceitar o animal. Vocês têm, evidentemente, expediente para isso, ações Sim. que faz com que ele vá. O meu neto tem um cachorro grande e ele deixa muito na creche. O cachorro adora ir na creche. Ele chega, faz festa quando vai lá. Por quê? A dona da creche, como deve ser vocês, trata bem. Sabe? Ele é o rei, como você diz. Né? Esse é o cliente, né? Ele tem que ser tratado. A alimentação dele, a alimentação, por exemplo, a ração, né, vamos dizer assim, a gente pede para que ele traga aquele acostumado. Para evitar algum problema até de diarreia, de outros problemas que vêm quando troca a ração muito rápido. Legal. Mas a gente dá sempre frutas, né? Tem frutas que pode dar, tudo com o acompanhamento do nosso veterinário. Pode fazer, pode não fazer, para não ter um problema. E mesmo assim, muitas vezes, a gente ouve por aí, né? Você estava falando até agora há pouco com o banho e tosa. Cara, existe um mercado, né? Eu vou entrar nisso, mas eu não queria aprofundar nesse assunto. Mas, vamos dizer, um mercado até injusto. Tem cara por aí que tem banho e tosa e dá banho com detergente de lavar pia. Eu sei disso. É um absurdo uma pessoa que faz isso. Eu sei disso. Entendeu? Então, a gente é totalmente contra o cachorro. Ó, o meu cachorro, o primeiro cachorro, o meu foi a Salomé. Ela era uma Lhasa e ela viveu 16 anos, o ano passado ela virou estrelinha. Nós sofremos muito com a partida dela. É um filho. E no começo, ela, quando foi para casa, eu falei para minha mulher, eu não quero saber de cachorro na cama, hein? Aí a minha mulher vai e faz uma rampinha para a cachorra subir para a cama. Aí minha mulher disse, um belo dia eu chego em casa, ela tirou os armários, né, do quarto e comprou uma cama maior. Conclusão, hoje eu tenho 4 cachorros, 4 dormem na cama e quem uma fica king size da cama sou eu. Eu fico lá em 30 centímetros da cama. E tem que ficar mesmo. Aliás, para a mulher, a última palavra é sempre da gente. Sim, senhora, né? Graças a Deus. Olha, eu tenho um monte de sugestões que estão vindo aqui. Até vai, se me permitir, eu vou ler uma delas aqui, das que eu estou lendo. O meu amigo, o professor James, ele está dizendo o seguinte, para vocês divulgarem mais isso nas clínicas, quando são feitas cirurgias de hospitais, né? A dona Nancy, que está aqui falando, ó, excelente sua sugestão. Quisera ter tido essa orientação e a indicação de um lugar onde eu pudesse ter utilizado esse serviço. Quer dizer, possivelmente não tem, né? Não foi dado, mas gostaríamos muito do endereço da Pet Shop. Eu vou passar o endereço para vocês. É Avenida Dom Pedro, 2000, é isso? Fala o número. Que eu não... 2000? Dom Pedro I. Desculpe. Avenida Dom Pedro I, 2000. 2212. 2000? 2212. 2212, Santo André. Pronto, está dado o endereço. Se olhar na apresentação que vocês estão olhando, tem um logozinho da creche, embaixo tem um telefone deles que está ali, com jeitinho dá para ver, tá certo? Depois, se você puder passar para a gente, eu também divulgo um outro dia, o seu Instagram, o seu meio de contato, tal, manda que a gente coloca para você aí. Né? Ah lá, o telefone está ali, ó. Ah lá, o telefone já destacou aí, ó. Creche da Tutu, tá vendo? O telefone está destacado aí, viu, Nancy? Pode pegar o telefone, liga lá que esse pessoal vai te atender direitinho, ok? Muito bom. Então vamos lá, aceitação do animal e comportamento, ele vai indo e se acostumando, né? Bom, você podia contar pra gente nesse algum comportamento diferenciado que teve, assim, pode ser gozado, pode não ser, brincadeira, que vocês tiveram, alguma coisa nesse sentido que vocês tiveram, conta alguma coisa, lembra de alguma coisa disso? Eu vou contar uma coisinha besta, banal, que muitas vezes a pessoa não sabe. Muitas vezes o tutor vem com o cachorro dele, vem no colo, aquele cachorro é bravo, latindo, querendo morder tudo. Quando ele deixa o cachorro aqui, que ele vira de costas e vai embora, o cachorro é um anjo. Não tem problema nenhum. Entendeu? Muitas vezes, a presença do tutor é que fica... Olha, isso é 90%. Olha aí. Incrível, né? Acho que ele vê os outros animais também, o lugar, e acaba se sentindo em sociabilidade. casa. E ter outros cachorros para fazer a sociabilidade deles, né? E esse segredo também vai do próprio ser humano. Ele tem que conviver com o ser humano e com outros cachorros. Certo. Né? Então, a ideia toda
é colocar o cachorro junto com os outros, brincando, no espaço, vamos dizer, livre, não é aquele espaço dele, dentro da casa dele, onde ele tem aquilo como o ambiente de proteção, né? Ele está lá protegendo, muitas vezes. Aqui não, aqui o cachorro ele tá num ambiente neutro, ele está em paz. Mas muito legal. E vem a curiosidade também do animal, ele vai procurando para um lado, para o outro, querendo descobrir os lugares, né? Quer dizer, são as providências que são tomadas de imediato para fazer. Já teve algum caso de precisar interromper uma parte de estar lá no espaço, que sem que tivesse terminada a recuperação? Teve algum caso de interromper? Não. Graças a Deus, não. Felizmente, porque isso é bastante desagradável, né? Você ter que interromper. E nunca é da vontade da gente, é claro, mas pode acontecer, por isso que eu perguntei. Pode. Ok? Pode. Legal, eu gostaria que você contasse mais algum casinho aí, que eu achei interessante, aí, se você lembra aí de mais algum. Conta aí mais algum. Tem um cachorro que vem aqui, ele é da creche, né? Esse aí é o Tito, né? Ele é um cachorro, é um Golden. Você nunca ouviu falar de Golden que é agressivo, né? E esse cachorro, ele para voltar para casa, que ele mora num apartamento, para subir o prédio exige que o cachorro tenha focinheira, né? Mas é a norma do prédio. A gente coloca aquilo com muita, assim, não é o que a gente quer fazer, né? Mas já que tem que seguir a norma, a gente faz. E esse cachorro, quando está do nosso lado, ele realmente fica, né, protegendo a gente. Por isso que é obrigatório ter essa danada dessa focinheira lá que a gente é obrigado a colocar. Mas é um cachorro que ele já sente que aqui é mais casa dele do que a casa onde ele está. E ele vem todos os dias para cá, porque os donos trabalham fora, né? Então, eu acho que ele sente uma raiva danada quando vai voltar para casa. Tem que botar de focinheira. Mas a focinheira é lei, né? Não é condomínio, é obrigado a ter. A lei é para tipo pitbull, esse tipo de cachorro. Golden não. Golden é um cachorro de paz. Mas a gente segue todas as normas. Eu não gosto daquela focinheira que é plástico, né? Porque pode machucar, né, o focinho dele. Então a gente coloca um material que é, né, um tecido e uma espuma protetora para que não agrida muito ele. Né? Legal. Mas o importante também a gente ressaltar que em cada fase tem cuidados específicos, né? Eles vão mudando de acordo com a necessidade, né? E no caso de você... Se tiver 50 cachorros, se aqui dentro tiver 50 cachorros hoje, você vai ver 50 comportamentos diferentes e depois você sai com 50 iguais. Incrível, né? É bacana, mas é o que você falou. Às vezes ele chega bravo, latindo, briga, o dono vai embora, ele entra, ele já se enturma, como a gente diz, e acalma, e vai brincar, e vai fazer e tal. Brigam entre si, às vezes também não? Alguns casos, sim, claro. Eles brigam muitas vezes porque a brincadeira que existe, né, que a gente vai fazendo atividade para brincar, muitas vezes eles, né, ultrapassam aquele o limite. É brincadeira de ser humano na rua, da molecada, às vezes sai tapa. Aí o monitor ele tem que segurar. O monitor tem que saber controlar. Né? Verdade. Então eu tenho monitores que ficam direto, não pode realmente, né, tirar o olho, porque qualquer coisa que o cachorro for fazer, Zé Sérgio, ele vai demonstrar de uma forma diferente. Ou ele arrepia, ou ele levanta o rabo, ou ele faz alguma coisa que vai identificar que ele vai fazer alguma coisa errada. Legal. Legal, isso é bacana. Essa senhora, mais uma vez, já anotou o endereço aqui, está anotado direitinho, acho que vai entrar em contato com vocês. Estamos caminhando quase mais um pouquinho para o final, mas eu fiquei muito contente desse nosso papo, acho que tem muita coisa que vai servir de exemplo. Vendo algumas sugestões que estão dando aí, eu não sei qual é o relacionamento que vocês têm em todos os hospitais ou clínicas que fazem cirurgia, principalmente no ABC, onde você está, que a gente sabe que é uma região de poder aquisitivo muito bom, da região metropolitana de São Paulo, e vocês devem, acho que, ter clientes de São Bernardo, de São Caetano, de Utinga e assim por diante, né? Porque Santo André é a capital do ABC hoje, né? Que já foi São Bernardo de renda, hoje já não é mais, né? Com as indústrias que saíram de lá e tal, mas você deve aproveitar bem essa situação para divulgar, porque, como você disse... Porque como nós... uma das coisas que nós fazemos, inclusive teve um trabalho até alguns dias atrás aí que eu vi, falando sobre marca própria, né?
É, Nós foi o temos, Antônio Sá que fez, é um professor. foi. O Clício conhece, mas não foi aluno dele. Acho que o Sá começou a dar aula depois que o Clício estudou, marcas próprias. Ele tem uma empresa E disso, o nós, Antônio. É, como nós começamos em 2011 vendendo tapete, nós temos hoje fornecedores que nos colocam a nossa marca. Né? Então, colocar a nossa marca nos permite não ter uma área específica, né, limitada para venda. Nós podemos vender em São Paulo todo, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque é a nossa marca. E isso aí, como nós atendemos muitos hospitais também, todos os hospitais, quando nós começamos com essa ideia, todos falaram, excelente ideia. Agora, nós estamos em Santo André. Né? O cara que está lá na Morumbi, tá? A gente não tem como atender aquele cara do Morumbi. Então, por isso que a gente abre o nosso coração aqui para conversar com alguém do Morumbi que queira fazer. A gente dá dica, a gente conversa, a gente faz. maravilhoso. Porque tem que ter isso mesmo, tem que ter. Mesmo. Enquanto o nosso negócio ficar aquele, né, a ideia é minha, eu não passo para ninguém, isso não é bom. Não, de Sabe, a jeito gente nenhum. tem que ter um raio de pessoas voltado para o mesmo objetivo, Sem que dúvida. é realmente melhorar o mundo pet. É legal. E olha, Diga. eu acho, só uma coisa, eu acho que a palavra certa é o monumental mundo pet. Você gostou do nome? Adorei. Que bom. Você sabe que eu ia começar esse podcast, já falei, porque eu gosto muito do varejo também. Eu fiz trabalho em algumas organizações grandes de varejo no Brasil, muito grandes, das lojas de varejo de eletrodomésticos, as maiores eu trabalhei. Fiz cursos longos, não só em São Paulo, como fora de São Paulo também. Só de balconista eu treinei 10 mil no Brasil, pra você ter uma ideia. Mas o gostoso é isso aí. Então aí eu falei, pô, por que eu vou mexer? Eu vou fazer de pet. Aí me veio a ideia, o monumental mundo pet. Por isso é que eu digo às pessoas que às vezes reclamam, tem quem reclama um pouquinho, pô, você está trazendo muita gente para falar de cuidados. Gente, é o teu futuro cliente. Nós vamos falar de produto, os patrocinadores também vão mandar produto, nós vamos falar. Eu tenho um amigo que tem uma empresa, que é uma das empresas que a gente coloca aqui, ele começou fazendo um ninho de passarinho, pô, em Cafelândia. Hoje ele tem uma indústria grande de outras coisas. Juliano da Geoplast, ele tem um encontro que ele criou, chama Amigos Pet, que ele reúne só fabricantes e distribuidores e representantes. Não tem o varejo no meio, não entra. Porque eu fiz palestra com eles, para entrosar esse pessoal, para conhecer quem é o seu fornecedor, para trabalhar com mais liberdade. E isso que você falou, não adianta guardar só para você essas ideias. Não. Diga às outras pessoas, fortalece o nosso segmento. Eu tenho colegas alguns que eu conheço que são representantes de vendas, que eles têm essa mentalidade. Ele conversa com o cara concorrente, normalmente, nós somos representantes, nós somos vendedores. Nós temos que cuidar dos clientes e cuidar dos nossos produtos. E tem lugar para todo mundo, a verdade é essa. Tem lugar para todo mundo. Olha, meu amigo, eu confesso que eu fiquei muito contente. Não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas logo vamos estar pessoalmente. Agradecer bastante de você ter se disposto, logo de imediato nós fizemos. Até que foi rápido o nosso entrosamento, felizmente, graças a Deus. E porque nós somos de venda, né? Fica um pouco mais fácil. É rápido, né? E eu queria agradecer realmente a sua participação. Acho que perguntei tudo que eu tinha vontade, mas estou às ordens para você poder acrescentar alguma coisa mais que você queira. Consulte a dona Maria Clara também, ver se está tudo ok, né? se ela quer também acrescentar alguma coisa, que diga aí para você. E tudo bem. Parabéns, viu? Vocês, um casal bonito aí, que Deus proteja vocês, os negócios de vocês, que corra bastante. E um dia, eu não tenho viajado muito, eu fico mais aqui na Baixada, porque a família está em São Paulo. Hoje, minha filha vem para cá na sexta-feira, uma delas, que é advogada. Nem todo mundo é perfeito, né? Ela fica brava, eu tenho um filho advogado. Ela vai fazer uma audiência em Santo André de manhã, falou, pai, de lá eu já desço e vou te ver. Porque a filha, que é psicóloga, como você, eu falei, Mariana, minha neta querida, trabalha das 8 às 8, faz online, faz presencial, tem 24 aninhos, está dando um show, é uma maravilha, formou.
e o esposo dela fica trabalhando um pouco mais no sábado. Ele vem depois. Mas ela falou, pai, eu vou na sexta, porque eu estou morando aqui, já estamos no pedaço há muitos anos. Eu tenho ido muito pouco. Mas a hora que eu subir, eu vou te fazer uma visita. Eu vou em Santo André. Eu te Faço aviso. questão. Eu vou passar Faço lá. questão. Muito obrigado. E a Eu vou gente, conhecer. né, vai ter um enorme prazer em receber. Muito obrigado. Eu vou Realmente. visitá-lo sim, a hora que eu tiver uma oportunidade que eu for. Talvez eu tenha que subir na feira, que vai ser, tem 3 dias de feira, terça, quarta e quinta. Quarta eu não vou porque eu tenho o meu podcast aqui. Mas talvez na quinta, se eu subir, quem sabe eu subo mais cedo um pouco, passo, visito vocês, aí eu vou para a feira, que é lá no Anhembi e tal. Vai ser muito bom, senhor. Tá bom. Aguardo Então, você para falar pessoalmente. Da minha parte, muito obrigado. Pode agora fazer a sua despedida também. Obrigado. Eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz em participar desse maravilhoso programa. Os outros que eu assisti realmente são muito construtivos, realmente traz muita coisa, né, para engrandecer o nosso negócio. Mais uma vez eu falo que fico aberto aqui ao que qualquer amigo precisar, deixo à disposição. Só não vou ensinar a tocar esse saxofone aqui atrás. Agradeço muito. Eu só sou pandeirista, bato um pandeirozinho, tenho uma fochezinha que tem uns 50 anos que está comigo, gosto de participar de um sambinha aqui. Mas instrumento, infelizmente, não. Os meninos, os diretores aqui é tudo músico, viu? Guitarra, violão, tem outro aqui, os meninos aqui são pedreiros. Então tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigado e tudo de bom para você. Obrigado. Muito obrigado. Vou fazer as minhas despedidas agora, né, diretor? Ok? Mais uma vez, aos meus web telespectadores, que o meu diretor ensinou, muito obrigado da atenção, espero ter contribuído, ter mandado um programa diferenciado até, mas com colaboração para todas as áreas e aproveitar o que o César colocou aqui, usem o César, quem quiser, ampliar um negócio muito interessante esse, o espaço pós-operatório. Muito obrigado, boa noite e até a próxima quarta-feira. Não esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever e do like aí, que o like é muito importante para nós. Tá bom? Muito obrigado. Thank you.